Irmãos, graças e paz, bom dia. Esse é o nosso Café com Palavra, dando seguimento à série O que esperar além das montanhas. Hoje nós vamos ler Lucas 24:17, que diz assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Irmãos, aqui quando os discípulos saem de Jerusalém no caminho de Emaús, eles revelam uma tristeza tamanha que essa tristeza passa a ser a sua maior preocupação. E Jesus pergunta: o que vos preocupa? Nesse caso aqui, finalzinho de Lucas 23 e Lucas 24 trata da morte e da ressurreição. É como se Jesus estivesse perguntando aos discípulos: por que a morte vos preocupa tanto? Quando Jesus explica aos discípulos a sua missão, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus veio trazer para todos aqueles que creem vida eterna. Os discípulos, além de pensar na morte de Jesus, eles estão apegados, arraigados, ligados à dor. A morte é uma preocupação, a dor é uma outra preocupação. E embora a gente está um versículo por dia, a gente percebe que os discípulos, eles tinham uma profunda preocupação, porque Jesus era aquele que trazia a direção, a revelação, o que fazer, como fazer. Agora Jesus está morto. Jesus já tinha ressuscitado, mas eles não estão cientes disso. E o que acontece? Eles estão sem saber o que fazer. O que te preocupa? A dor, a morte ou não saber o que fazer? E aí você vai ver o quanto Jesus vai fazer pelos discípulos. Você vai ver Jesus conversando com eles, acalmando o coração deles, ao ponto deles explicarem ao próprio Jesus. Versículo 19. Ele perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha a resposta que o próprio texto está dando. Não te preocupes. Aquele que é poderoso diante de Deus, aquele que é poderoso diante dos homens, Jesus o Nazareno, varão profeta, aprovado por Deus, esse Jesus é que está contigo. Não te preocupes, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Abra o teu coração para Deus e fala: Senhor, o que me preocupa é essa enfermidade, é essa falta, é essa escassez. Põe diante de Jesus e nas mãos dele o teu problema. Essa preocupação não vai resolver, não vai trazer resposta. Descansa no Senhor, espera nele, confia nele. E a Bíblia diz que quando você dá a Deus o seu problema, Ele dá a você a resposta que você precisa. O que vos preocupa? A morte, a dor ou não saber o que fazer? Se você não sabe o que fazer, confia o tempo todo em Deus. Descansa no Senhor
e espera nele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que os teus ouvidos estejam ungidos pela palavra de Deus, para que toda essa ansiedade, para que toda essa preocupação seja depositada nas mãos do Senhor. O Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, que o sangue de Jesus esteja sobre você e que você seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.